Oi, eu sou Rosane Jerônimo e vim aqui hoje para te falar um pouquinho sobre descalculia. Então, a descalculia é um distúrbio neurológico, né, que sinaliza problemas com números, né? Então, a numeracia da criança está comprometida mediante a maturação das habilidades dela, né? Então, essas habilidades matemáticas, as habilidades matemáticas estão comprometidas. Essa manifestação dela não ocorreu de modo progressivo e ela tem uma confusão. Ela não consegue determinar os pontos, né, de acordo que vão chegar à resolução de problemas. Ela não vai ter um planejamento. Ela tem problema nesse controle, né, de fazer o planejamento, de replanejar, que é um problema que a gente tem de controle inibitório, que aí a gente tem que treinar as habilidades motoras para ter esse controle inibitório, para que ela tenha esse controle, pare e faça o seu replanejamento, né? E nós precisamos treinar essas habilidades dela para que ela tenha uma base e ela tenha sustentabilidade até chegar ao ponto que quer alcançar. Então, para isso, ela precisa ter um domínio nos conceitos matemáticos, né? Nas fórmulas, sequências numéricas, né? Ela precisa ter habilidades em estar visualizando os sinais e conectando para que operação é mediante aquele sinal. Então, assim, esses problemas na matemática, ele tem que ser verificado em vários pontos, né? Se é um problema, né, verbal, se é um problema léxico, se é um problema na grafia, se é um problema operacional. Então, assim, tem um autor que o nome dele é Nicásio, ele fala que a gente tem 6 subtipos de descalculia, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui. Essa descalculia, ela não chega a causar uma deficiência mental, né? Ela não causa isso, mas ela causa grandes transtornos para a vida, né? Porque precisa dessa estrutura para atingir uma maturidade numérica no cérebro, né? Então, assim, fazendo um treinamento, a gente chega lá, tá ok? E aí não tem o comprometimento diário com a matemática, né? Porque a matemática, ela é posta na vida da gente em todos os aspectos. Todos. Nós temos teste, verificação, rastreamento, investigação, o que seja que esteja fazendo. E são necessários que a pessoa tenha o senso espacial, temporal. E ela tendo comprometimento em relação a esses aspectos nas habilidades, ela não vai ter a competência de estar identificando, né, esses aspectos da matemática em prática, né? Então, assim, por exemplo, você vai perguntar para a criança o endereço dela, ela não sabe. Você vai perguntar a data de nascimento, ela não sabe. Você vai perguntar o mês, a idade dos pais, você vai perguntar tudo número, né? Você vai perguntar o número da casa dela, você vai perguntar a idade dela. Então, ela precisa estar entendendo, compreendendo exatamente o período em que ela está vivendo. Ela precisa desse senso de localização e lateralização. Então, se ela não tiver uma boa interpretação, um bom entendimento espacial, ela não vai saber, ela vai ficar alienada, né? Perdida no tempo. Ela precisa saber, dependendo da idade, né? Já um certo nível de numeração. E quando ela está lá na educação infantil, ela aprende muito sobre a data do aniversário, sobre a sua idade. Aí ela vai aprendendo as cores, a sequência de cores, ela vai aprendendo a fazer os movimentos de cortes, ela vai aprendendo a fazer a sequência, o pareamento. Então, tudo isso na educação infantil são os passos de construção para as competências matemáticas, né? Porque ali ela está em pleno desenvolvimento e ela está adquirindo, ela está tendo aquisições
para as habilidades matemáticas, né? Então, tudo isso vai despertar nela. Até as datas comemorativas, elas são para incentivar a criança a ter uma memória, né, sobre aquela data. Existem lugares que não têm comemorações de datas, só comemora dia Pai, Mãe, Ação de Graças, Natal e Halloween, olhe lá, né? E o Ano Novo. Então, assim, são restritas. No Brasil, a gente tem, ó, muita data, muita. Eu tenho pacientes de outros países, né, que eu atendo online, e eles não têm essas datas, eles não têm várias coisas. É super complicado, né? Então, assim, eles não têm essa operação de noção espacial muito, né? E aí, eles têm uma restrição de datas, beleza? Mas aí eles seguem o calendário. E também a gente tem, na educação infantil, o trabalho com as estações. Então, assim, a professora pega, meu Deus, isso me dá agonia. A professora pega e taca todas as estações junto para a criança. Ela não pega, ela não tem a noção, a professora não tem a noção de apresentar as estações e trabalhar estação por estação. Não, ela não faz isso. Ela taca as estações, fala das estações, fala a roupa, fala o que acontece e acabou. E aí ela deu as estações e acabou. Então, assim, qual habilidades e competências essa criança tem em relação ao tempo? Se ela recebeu todas as informações do tempo ao mesmo tempo. Então, assim, não tem como. E aí a criança vai passando, né? Aí vai adquirindo essas habilidades, né? Desenvolvendo esse senso dela, de noção espacial, né? Sensório. Ela tá naquela progressão. Por exemplo, uma criança de 6 anos, ela já começa a contar, a tentar contar um tempo, né? Ela quer saber. Se você falar para ela algo, ela vai ficar assim: é hoje? É agora? É hoje, é agora, porque é o que ela conhece. Ela não conhece ontem, amanhã, na próxima semana. Ainda não conhece. Ela não tem ainda essa linha de pensamento. Então, ela vai ficar sempre perguntando: é hoje ou agora? Porque se for hoje, ela sabe que tem o dia e a noite. E aí ocorre nesse período, né? Que é muito importante na educação infantil, esse senso, dia e noite. Então, aí a criança já começa a ter essa sensação através de quê? Do hábito rotineiro que ela tem. Quando ela acorda é dia, quando ela vai dormir é noite. Quando ela acorda, toma café, almoça, toma banho, brinca, é dia. Quando ela tem que mais descansar e ela tem que jantar, é noite. Então, ela vai fazendo nela um cronograma. E a gente tem o relógio biológico da gente, né? Que vai determinando a hora que a gente está com fome. E aí ela quer saber. E vai passando esse tempo dentro da gente, tempo do lado de fora. Então, a matemática está presente em tudo. E é necessário que se crie, né, esses aspectos para que a criança tenha essa elaboração de tempo, espaço e desenvolva esse raciocínio, né? Então, esse Nicásio, né, voltando aqui aos aspectos que ele determinou, os subtipos que ele determinou da descalculia. Então, a gente tem a descalculia verbal, que é uma dificuldade para nomear as quantidades, né, de acordo com os termos, relacionar símbolos com a operação numérica, né? A gente tem uma que chama aqui practognóstica, tá? É uma dificuldade de enumerar, comparar, manipular esses objetos reais. Então, assim, a criança não tem o senso de quem está ali à esquerda, à direita, quem é antes, quem é depois. Ela perde esse senso, ela não tem essa noção. A gente tem a descalculia léxica, que é a dificuldade na leitura, né? Então, ela não consegue ler aqueles símbolos matemáticos. Então, ela se confunde na operação toda, porque ela não consegue discriminar o fundamento de cada um. Então, ela tem vários problemas na leitura do problema,
né? Vários problemas na leitura do problema. Ela não interpreta, né, aquele problema de maneira convencional. Ela não consegue, ela não tem essa capacidade. Ela pode ler 500 vezes que ela não vai interpretar. Então, o que a gente faz? Eu tive uma turma uma vez, de terceiro ano, que tinha muita dificuldade para a interpretação de problemas. Então, o que eu fazia? Eu botava os desenhos, eu botava as figuras, eu botava a vida real deles ali, para eles tentarem, né, fazer uma conexão e que fossem operando aquele problema do modo convencional, né? Mas eu tinha que proporcionar a eles uma adaptação, uma releitura daquele problema, porque eles não tinham intelectos, maturidade ainda, né? Muitos estavam com a idade ainda, não era exatamente a da série, e alguns tinham realmente falta de treinamento nessas habilidades. Lá na educação infantil falhou. E lá no terceiro ano, porque eles foram, né, alfabetizando, e aí lá no terceiro ano faltou o quê? Essa parte lexical, que era justamente a interpretação do problema. Então eu tinha que fazer todo um trabalho, e foi bem difícil. E tem a parte da descalculia gráfica, né? Que é também, quando a gente chega no primeiro ano, é onde a criança recebe as informações de planejar um gráfico. Mas a professora, por não saber, por falha de livros, falhas de metodologias, a professora não insere ali os gráficos da maneira que tem que ser lidos. Então, causa essa deficiência também, tá? E a descalculia ideognóstica, que é fazer a operação mental, são cálculos mental. Mais uma vez, na educação fundamental, primeiro ano, porque lá na educação infantil foi apresentado concretos, né? Operações concretas para a criança. Mas no primeiro ano ela teria que fazer o quê? Utilizar de cálculos mentais. Porque ela já foi lá no conjunto, já pareou, já fez a sequência, já planejou, já aprendeu o controle inibitório. Primeiro ano ela vai fazer o quê? Essa identificação mental. Então, assim, não existe isso e a professora começa somente a aplicar as continhas. Não utiliza o material da Montessori, né? Não utiliza o material dourado. E, assim, a criança não constrói esse pensamento. Então, ela não tem nível de intelecto para produzir operação mental. Não vai ter essa compreensão para formar esse conceito matemático. E a descalculia operacional, que é onde ela vai executar esses cálculos, né? Quando ela recebe o cálculo, ela vai fazer a operação que está sendo mandada. É inversa, continha, sentença matemática para descobrir o valor desconhecido. É o quê? A posição relacional do número. É o quê? Ela não vai saber. Ela não vai saber executar essa operação até o final, entendeu? Então, assim, tem jeito, né? Tem jeito, é tudo um estudo. Inclusive, como eu estava falando, que esse paciente de outros países, eles apresentam problemas, né? Problemas de interpretação, compreensão de texto, problemas de descalculia, porque é uma outra língua, uma outra metodologia. E eles têm que utilizar o ouvido, né? Para ver o que o cérebro dele dá de retorno, né? O feedback entre ouvir e operar, processar e operar. E assim, essas crianças que apresentam essas dificuldades também tem que fazer um rastreamento, tá? Para ver o distúrbio auditivo central, para ver se ele tem conexão, né? De processamento e
operação. Então, assim, às vezes é questão de fazer aquele treinamento, é questão de a criança estar ouvindo e compreendendo, interpretando. E aí a gente também tem que fazer o rastreamento na parte lexical, né? E gramatical para ver se a criança vai estar ali realmente entendendo. Então é tudo um conjunto, um processo que a criança tem que passar e que, se na educação infantil tivessem ocorrido todo o processamento, todas as etapas, não tivesse queimado etapa. O que é queimar etapa? Queimar etapa é chegar na série de 4 anos, sem nunca ter ido na escola. Então, ela queimou a etapa de 3 anos. Quando ela chega lá, ela já tem uma grade curricular pronta. Não é feita para criança a grade curricular. Ela já está pronta para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, 6 anos. Aí, nessa criança não consegue atingir todos os objetivos propostos porque ela tem falhas. Agora, lógico que tem a criança que chega lá na escola e vai embora, consegue e vai e é esperta, né? Por quê? Porque essa criança que é esperta, que pegou tudo e não estudou, ela teve sim, na fase de 2, 3 anos, treinamentos de habilidades. Ela teve toda uma prática, ela teve todo um raciocínio lógico desenvolvido ali. Através de quê? Dos brinquedos, da ludicidade que ela vivenciou, de todos os movimentos que ela pôde praticar, né? Aí ela foi e vai, teve a aquisição plena de todas aquelas habilidades que ela estava precisando saber. Então, assim, ela controla. Ela tem o controle sobre a mão, ela come sozinha, ela já corta, ela pinta, ela rasga papel, ela pula, ela salta com os 2 pés, ela vai ao banheiro, ela controla, ela tem o controle das esfinx, é meio complicado de falar. Ela tem um controle noturno, diurno, ela sabe o momento de comer, ela fica, eu estou com fome. Eu queria comer agora, tá na hora do almoço? Porque ela já desenvolveu um senso. Ela assim, já vai anoitecer? Já é dia. O sol tá, já é dia. Ela não sabe a hora, mas ela está programada já para identificar todo o tempo, a noção do tempo que ela tem, né? Então a gente vê que as crianças chegam na escola e elas conseguem. Você manda a criança fazer o pareamento, a criança já vai pareando. Você vê que ela já sabe a sombra qual é. Você vê os tamanhos, ela consegue saber qual é o maior, qual é o menor, onde tem mais, onde tem menos. Então, assim, ela teve essas aquisições porque ela vivenciou isso. Então ela sabe que desliga, liga, ela sabe o que é sobe, desce, ela sabe o que é ficar em pé, o que é ficar sentado, ela sabe o que é deitado, o que é de costa, o que é dentro, o que é fora. Então ela construiu conceitos. E aí ela chega na escola e, ó, ótimo. Mas quando a criança não tem conceitos, não consegue atingir esses conceitos, dessas habilidades até 6 anos, nós temos a escala. A escala de guia portas, tá, gente? Onde você vai identificar todo esse processo da criança, né? E você vai identificar essa criança se ela tem essas falhas. Quando ela tem essas falhas já na educação infantil, ela tem que viver em rastreamento para ver se ela tem uma deficiência intelectual, porque mediante a inflexibilidade cognitiva que ela apresenta, todas essas falhas, ela não vai ter uma educação fundamental boa. Ela vai necessitar de um treinamento. E como os médicos, os neurologistas só podem caracterizar uma criança com deficiência intelectual de 6 a 8 anos, só quando ela chegar no 8º ano, né? Quando ela fizer 8 anos, é que ele vai realmente dizer que ela tem deficiência intelectual. E a mesma coisa tinha o grau de autismo, né? O TEA. Eles ficavam até 8 anos, mas hoje em dia eles já estão dando antes. Que bom, né? Que saiu uma lei e tá. Mas o déficit intelectual, a criança tem que ficar
E aí a criança passa com esse déficit intelectual até a fase adulta e às vezes não é caracterizado porque a mãe acha, ele é lerdinho, ele não sabe, tem problema para contar, e ele esquece os números. Mas eu também tô assim também, eu também sou assim, eu não gosto de matemática também não. Não é questão de gostar, é questão de saber operar, entendeu? Então, assim, muitas crianças crescem com deficiência intelectual, raciocínio baixo, lento, que aí a mãe fala que é lerdo, mas não é que é lerdo. Ela não desenvolveu o senso espacial, nem temporal, e aí causou esse atraso, e ela foi até a vida adulta e continua sendo uma pessoa que não consegue fazer os cálculos. Mas que se ela for treinada, ela pode vir. Qualquer pessoa, gente, treinada pode ser capaz de operar, tá? É tudo um treinamento. O cérebro adora um treinamento e o cérebro nunca para. Ele não para. Não tem essa que é assim, não. Ele tem limitações. Então, você tem que apresentar para ele meios e oferecer mecanismos onde ele vai poder operar da maneira que ele consiga. Ele vai tentar se ajustar e vai operar de alguma forma. Então, fica aí essa dica de descalculia. Vocês façam um rastreamento auditivo com essa criança, tá? Para ver se ela tá ouvindo. Vocês façam um treinamento com ela escrito, para ver se ela consegue escrever. Façam a compreensão leitora antes de determinar que essa criança tem problema de descalculia. Não é só porque ela não sabe fazer a conta, não é só porque ela não identifica os sinais que é descalculia, gente. Não vá por esse lado aí. Primeiro, faça a sua investigação, faça o seu rastreamento, dê essa criança as avaliações corretas para depois vocês indicarem que ela está apresentando um alto nível de desentendimento nesse conteúdo matemático, nessa habilidade para a matemática, tá bom? Tchau, tchau. E curte, compartilha se gostou, tá bom? Se inscreve no canal, senão não tem mais vídeo, senão vai acabar. Não dá. Então curte, compartilha, passa aí, fala assim, nossa, eu vi esse vídeo, gostei, é interessante, valeu a pena, não valeu a pena, tá bom? Tchau, tchau.